Bondoso Pai, que a nossa maior necessidade, o Teu Santo Bom Espírito, Amém. possa ser um desejo ardente do nosso coração. Amém. Pai, rogamos agora, mais uma vez, a iluminação da Tua Palavra, para que nós tenhamos entendimento e vejamos o Teu propósito aqui, Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Qual o maior sinal da vinda de Cristo para o povo adventista? Pregação do Evangelho. Se puder pegar uma cola, pastor, do último retiro. Hein? Pode pegar uma cola do último retiro. Pode. Isso que está acontecendo aqui, né? A maior evidência da vinda de Cristo para o povo de Deus tem que ser evidências internas. Podemos até visualizar aqui, tá? Este movimento, estou dizendo assim, esse movimento em torno da pessoa do Espírito Santo é uma das maiores evidências do fim. Amém. Amém. Tá? Quando este Deus que nós não vemos, ele seria desejado pela igreja de Deus. Amém. Então, as maiores necessidades. E só um detalhezinho aqui a mais sobre o Espírito Santo. Até os níveis de serotonina no cérebro, o Espírito Santo ele ajusta. Amém. Então, o Espírito Santo, quando ele atua na mente, ele infunde uma alegria. E essa alegria restaura fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então, onde o poder de Deus se manifesta, tem vida. Amém. Dentro dessa visão, irmãos, qual a maior evidência da vinda de Cristo? Então, abra aí no livro de Malaquias 4. E Malaquias 4, ele vai apresentar para nós já estudamos um pouquinho sobre isso, queremos dar um foco diferente. É a vinda de Elias. Verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, para o povo de Deus, a vinda de Elias é a maior manifestação da vinda de Cristo. Por quê? Jesus não volta sem antes vir Elias. Então, a vinda de Elias é, vamos dizer assim, o cenário que antecede a volta de Cristo. Por certo, vocês já ouviram muitas palestras sobre Elias, mas nesta manhã nós queremos dar um foco aqui de uma visão do cenário que Elias encontraria aqui na terra. Ou melhor dizendo, o cenário que Elias viveu na sua época e que nós encontramos paralelo com os nossos dias. Então vamos estudar um pouquinho sobre Elias. Abra aí em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. No verso 1. Então, essa palavra então, ela está concluindo uma linha de raciocínio que foi colocada anterior. E qual a linha de raciocínio que foi colocado anteriormente?
preste muita atenção em algumas palavrinhas assim, parecem que elas não têm muito sentido na Bíblia, mas toda palavra tem sentido. Tá? No capítulo 16, o escritor de Reis, ele vai descrever a questão de Acabe e Jezabel. Verso 30. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por esposa a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Aqui nós temos também no verso 32 que levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Fez Acabe, também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então aqui vamos montar aqui este quadro que vai dar, vamos dizer assim, prosseguimento à vinda de Elias. Acabe vai casar com Jezabel. Jezabel é filha de Etibaal. Quem é Etibaal? Está dizendo aqui, dentro da visão do Espírito Profecia, que Etibaal, esse nome significa um com Baal, uma unidade com Baal, e nós encontramos que Etibaal é sumo sacerdote da casa de Baal. Então podemos aqui visualizar a maneira como Jezabel ela fora criada. Ela passa a ser uma princesa porque ela é filha de rei, e ela passa a ser uma rainha porque ela vai casar com o rei. Esse casamento foi um casamento que nunca foi aprovado por Deus. E a gente já tiveram aqui encontros passados, já tiveram essa relação do paralelismo dos três Elias, não é assim? Vamos montar esses três rapidinho aqui. Os três Elias. O primeiro Elias enfrenta um casamento, Acabe e Jezabel. O segundo Elias, Herodes, Herodias. Né? O terceiro Elias, qual é o casamento que fez? A igreja e o Estado. Tá? Então, o primeiro Elias, ele vai enfrentar um culto a Baal, vai ter lá danças, vai ter gritos histéricos, não é assim que tem lá? Retalhava o corpo, segundo o costume. Nós encontramos o segundo Elias, que é João Batista, também vai ter uma dança, e nessa dança Salomé, não é isso? Filha de Herodias. O terceiro Elias também tem uma dança. Olha aqui o que nós encontramos no Apocalipse. Sedução. O Apocalipse 13 fala de sedução. Também esse poder religioso caído vai seduzir as pessoas em torno do seu culto. Então nós percebemos que esses três paralelos eles são perfeitos. Elias sofre um decreto de morte por intermédio de Jezabel. Nós encontramos que o segundo Elias, João Batista, ele sofre um decreto de morte também, e ele vai realmente morrer. E o terceiro Elias, o remanescente no momento final, ele tem como sim um decreto de morte pela frente. Só que visualizando, primeiro um decreto dominical, e nesse decreto dominical também muitos morrerão em torno do Evangelho. Depois um decreto de morte e nenhum morrerá. Esse é aquilo que nós chamamos de decreto de morte, que acontece no tempo de angústia,
nenhum Pastor, de eu só Deus. quero notar aqui, o terceiro Elias, ele tem a dança e tem o decreto de morte. Tem a dança e tem o decreto de morte. Isso mesmo. Todos É, eles não E essa, não, essa dança é uma dança de sedução. Então, o que é essa dança de sedução? E essa dança, para onde ela aponta? Ela aponta para o espiritismo. Tá? Então é o seguinte, foi essa dança que seduziu Herodes. Ele viu Salomé dançando e aí é o seguinte, e ele se encantou com isso. Quando nós olhamos o Apocalipse, os espíritos imundos, semelhante a rãs, eles se dirigem aos reis do mundo inteiro. Então veja bem, a sedução, ela tem, no Apocalipse, ela tem dois enfoques. Primeiro, atingir o mundo em geral, os súditos, e depois atingir o Estado. Para que através do Estado venha o decreto de morte. Deu para entender isso? Então, quando os espíritos semelhantes às rãs, em Apocalipse 16, na sexta praga, eles aparecem, ali já é o processo culminante do decreto de morte. E daquilo nós estudamos até no último encontro, recapitulando, né? E o que acontece? Dentro dessa visão, o que acontece? Primeiro surge o decreto de morte, e aí há um tempo para que ele seja executado. Então, quando se apresenta na sexta praga, que já é o momento do desfecho para a vida de Cristo, ali na realidade está dizendo que esses espíritos que lá anteriormente, no inío das pragas, estabeleceram o decreto de morte, agora vem para a execução do decreto. Então, uma coisa é instituir a instituição do decreto de morte, a outra coisa é a execução do decreto de morte. Em numa só noite decidem dar um golpe decisivo, não está escrito isso? Tá? Quando estiverem direcionando ao povo de Deus, o que vai acontecer? Jesus volta. Não. Vai aparecer no céu as tábuas da lei de Deus. Tá? E aí eles vão ver aonde erraram. Tarde demais. Tá? Então este é o Armagedon. E essas armas que estavam direcionadas contra o povo de Deus vão ser usadas para quê? Matarem uns aos outros. E aquela voz que os ímpios pensam que é um trovão, mas a gente reconhecerá. Ao dia, hora, né? Tá, então é o seguinte, então está em paralelo a isso aí, tá? Então são a quinta, a sexta e a sétima praga, elas são eventos que elas vão culminar na vida de Cristo. E naquilo que o irmão perguntou aí, então o que vai acontecer nesse momento, tá? E aí, o 144, essa voz vem do céu, esta voz chama os que estão mortos, que morreram na mensagem de ser um anjo. Ah, sim, tá. Ah, Isso é especial. Nessa ressurreição que nós chamamos especial, eles ressuscitam e esta voz vai glorificar os filhos de Deus. Amém. Tá? Então, os filhos de Deus, eles terão um corpo glorificado com essa voz. Essa voz é uma voz de libertação. O irmão Adi disse sobre isso. Tá? E os ímpios não conseguem entender essa voz. Como lá no Evangelho de João, que os gregos pediram para ver a Jesus, e aí o Pai fala, as pessoas vão dizer que é um trovão, outros vão dizer que é um anjo, mas os gregos ouviram e entenderam a voz. Tá? Ou seja, aqueles que estão atentos a ouvir a voz de Deus, Deus então
fala e eles conseguem ouvir a voz de Deus. Só para entender um pouquinho sobre isso, né? E quando Jesus vai chamar Lázaro da ressurreição, para a ressurreição, Jesus vai usar o nome Lázaro. Né? Vocês já sabem que se Jesus não usasse, iria ressuscitar os demais. Então, os que vão estar mortos e vão ser ressuscitados na primeira ressurreição ou na ressurreição especial, eles ouvirão o seu nome. Primeira coisa, Jesus chamando pelo nome. Jesus conhece as suas ovelhas pelo nome. Tá? E isso é maravilhoso. O Evangelho de João 10 fala sobre isso. Só para a gente ter esse cenário assim, né? E isso traz uma vida para nós. Agora, então aqui, esse é o cenário. Ela é filha de Baal, sumo sacerdote de Baal. Isso vai representar perfeitamente o homem do pecado. Jezabel é adoradora de Baal. Baal, segundo o livro Grande Conflito, é o deus do sol. Tá? O deus da Fenícia, o deus do sol. Casa com Acabe, diz que ele foi pior que todos, mais abominações. E lá no Patriarcas e Profetas diz que a sua esposa o incitava. Então é o seguinte, quem mandava literalmente era Jezabel. Isso que quer dizer, tá? Esse cenário, irmãos, esse cenário para nós, essa junção que a gente vê no mundo hoje, religião e política se abraçando. Interessante que eu fui na Campinas, estou lidando agora com um dentista lá, ele é presbiteriano, e a gente começa a conversar algumas coisas, né? E interessante a visão dele de mundo, né? E esses dias ele começou a colocar lá alguns vídeos para mim, enquanto fazia o tratamento, de palestras de sociedades secretas, do sistema que domina sobre o nosso mundo, né? E interessante que ele... Hein? Teoria da conspiração. Isso, né? Mas coisa muito interessante. Interessante que ele diz, né? Ele falou assim, eu não sei como é que os cristãos aqui no Brasil se iludem tanto com essa política, achando que isso vai resolver alguma coisa. Não é da igreja, irmãos. Tá? Ele fica assim, eu fico olhando para minha igreja, como é que as pessoas se inflamam em torno de coisas vazias. O que Jesus pregou na palavra, o que Jesus ensinou na palavra é muito diferente do que os líderes políticos estão dizendo sobre religião. As coisas que eles estão pregando, o reino que eles estão pregando não confere com o reino de Cristo. O nosso povo está sendo seduzido, pastor. Daí ele diz, pastor, será que eu estou assim? Será que eu estou ficando piruto? Eu começo a falar coisas lá e as pessoas, pastor, estou assim, eu sou da teoria da conspiração. Então, irmãos, o povo de Deus não pode se inflamar por questões políticas. Isto é uma sedução. Entendeu? A nossa esperança é a volta de Jesus. Amém. Nós não estamos esperando nenhum governante terrestre. Nenhum. Graças a Deus. A nossa esperança está na vida de Jesus. Amém. E isso, irmãos, tem que ser a nossa paixão, a nossa obsessão, a vinda de Jesus. Amém. Nós temos que nos alegrar. E a vinda de Elias tem que ser para nós essa visão de que realmente as coisas estão acontecendo. Então, o cenário que Elias encontrou no passado tem que ser paralelo ao cenário que Elias encontra no presente. E qual é o cenário do passado? A igreja e o Estado assim, tá? O nosso mundo cada vez mais, Jezabel, o sistema caído, o sistema de apostasia direcionando o Estado. Essa é a primeira visão, vocês já têm essa visão.
A segunda visão que nós precisamos ter é... Olha, estamos no grande conflito. A igreja, quando fala aqui, é a igreja primitiva, tá? A igreja perdeu a virtude e poder de Elias. E para que pudesse governar a consciência do povo, buscou o apoio do poder secular. Isso aqui foi a origem da queda, da corrupção, da apostasia da igreja primitiva. Daí surgiu o homem do pecado. Assim, a apostasia na igreja, agora, que igreja é essa aqui que ela agora está falando? A igreja protestante, tá? Preparará o caminho para a imagem à besta. Então, a queda do movimento protestante está dentro do contexto da segunda mensagem angélica, caiu o grande Babilônia, que começou a queda em 1854. Então, de 1844, começou um caminho sendo aberto para o surgimento da imagem da besta. Ainda não surgiu a imagem da besta. O que é a imagem da besta? Uma réplica da besta, uma cópia da besta, um xerox da besta. Aquilo que aconteceu no passado acontecerá, só que agora acontecerá dentro da visão do mundo protestante. Mas para que o mundo protestante possa fazer uma réplica besta, é necessário a união da igreja com o Estado. Ou é necessário que a igreja ela possa direcionar o Estado. Então, quanto mais nós enxergarmos uma aproximação do mundo religioso, principalmente do mundo religioso protestante com o Estado, quanto mais nós enxergarmos as pessoas vendo a política e Estado juntos, mais próximo está da vinda de Cristo. Tá? Ok. O cenário religioso na época de Elias. Todas as dádivas do céu. Os regatos, as fontes das águas vivas, o suave orvalho, os chuveiros de águas que refrigeravam a terra e faziam com que os campos produzissem com abundância. Eram atribuídos ao favor de Baal e Astarote. Isso para mim, irmãos, é uma vivência do passado de uma exatidão. Do mesmo jeito que era lá, do mesmo jeito é aqui. Tá? Domingo Verde. Tudo isso que vocês estão falando é isso mesmo, tá? Então é o seguinte, Baal e Astarote. Sempre no Antigo Testamento está o culto a uma divindade masculina e uma divindade feminina. Sempre no Antigo Testamento há uma associação. Essa questão do poste-ídolo, essa expressão poste-ídolo que nós lemos aqui em 1 Reis, é uma expressão que significa o culto a Astarote, uma divindade feminina. E esses dias lá com um profissional lá, dentista, né? Eu disse para ele o seguinte, ele ficou assim, né? É isso mesmo, pastor. Ele disse, olha, uma coisa o poder romano nunca abriu mão. Entre as muitas coisas que ela não abre mão, mas algumas coisas ela camufla. Alguns templos não tem imagens, mas tem uma coisa que a igreja não abre mão. De Astarote. Só que a Astarote moderna é a Maria. Tá? Então, a Maria vai ter um enfoque grandioso no cenário do grande conflito. Você sabe quem é Maria? Dentro da visão que nós conhecemos
em relação aos últimos dias. Como assim esse foco, pastor? Tá. Maria está relacionado a, vamos dizer assim, em primeiro lugar, uma divindade feminina. Ela assume um papel de divindade, de intercessora. Segunda coisa, Maria, ela se manifesta de várias maneiras. Isso é uma forma do Espiritismo se manifestar. Tá? Então, isso se repete nos nossos dias. Aparecida, Maria. Por aí mesmo, né? Então veja bem, essas dádivas do céu, tudo está relacionado com a questão de Baal. Como é que o mundo agora vai repetir esse mesmo cenário aqui? Como é que vai ser A agora? Maria seria Jezabel, pastor? Não. A Maria Jezabel é a igreja. Tá? É a prostituta. Apocalipse diz que ela é a prostituta. Eu Tá? acho que Maria é essa. Tá, como que Satanás trabalha agora para repetir esse mesmo quadro do passado dos nossos dias? Aí agora vocês vão responder para mim, tá? As manifestações espíritas, né, pastor? Tá, e tem essas manifestações. Mas como é que o mundo vai querer solucionar o problema dos regados, das fontes das águas vivas, do orvalho, dos chuveiros? Percebe aqui que é uma questão climática? É o domingo, né? Com certeza. Maria vai aparecer no céu e vai falar que o filho dela falou que agora é o domingo que tem que ser. Então vamos lá, então, olha lá. Então é o seguinte, irmãos. Então a questão do domingo vai estar relacionada com tudo isso aqui, ó. Não sei. A questão, o domingo será a solução para os problemas climáticos. Isso, né? Sim. Por que o domingo será a solução para os problemas climáticos? Certo? Olha aqui, tá? Vamos, dentro dessa divisão, cenário do meio ambiente. Meio ambiente é a união de fatores biológicos, flora e fauna, fatores físicos, solo, água e ar, climáticos, temperatura e chuvas, que permite, cerca, abriga e afeta a vida em todas as suas formas. Então, esse cenário aqui é o cenário do meio ambiente. Hoje o que nós mais ouvimos falar é o meio ambiente, tá? Então, assim como na época de Elias, o meio ambiente estava entrelaçado com a religião, assim também será nos nossos dias. Então, certamente o que mais ouvimos nos noticiários durante o ano é a questão climática, é a questão do meio ambiente, certo? A mãe terra. Tá, ok. Vamos lá, pode ver. Deixa eu copiar. Olha a questão de Baal aqui, tá? O dia do sol. Que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artes descansem no venerável dia do sol. Esse aqui é o primeiro decreto dominical de Constantino. Tá? Não obstante, atenda os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou plantio da vinha. Percebe, irmãos, que no passado houve uma relação da questão do domingo com a fertilidade do solo? Então o decreto era o seguinte: todos têm que descansar, com exceção dos lavradores, dos homens do campo. Por quê? Porque este dia é o dia relacionado, tá, com a fertilidade do solo. Tá? Então veja bem, consegue visualizar essa questão do domingo com a fertilidade do solo? E no passado eles colocavam a questão de Baal. Baal era o deus da fertilidade, era o deus da agricultura, era o deus do sol, era o deus que a vida dependia de Baal. O solo ele iria produzir dentro daquilo que Baal estabeleceu. Então Satanás, ao colocar esta imposição do domingo,
ele estará repetindo os mesmos conceitos das divindades pagãs do Antigo Testamento. Dentro dessa visão, olha o que a irmã White vai dizer. Devemos advertir homens e mulheres contra a adoração da besta em sua imagem, contra o culto ao ídolo do domingo. Então ela coloca o domingo como um Deus. Não é só um dia de adoração. Ela coloca o domingo como sendo uma entidade, uma divindade, um ser. O Deus Sol. Deus Sol. Tá? E aqui nós... então o mundo então ele tem as mesmas características que existiam na época de Baal. Então para eles, quando então não havia a questão da chuva, é porque Baal estava lá triste, porque Baal estava lá revoltado, porque Baal estava irado, porque Baal estava desviando o curso. Tá? Então o nosso mundo então agora é assim, voltemos ao domingo. E vai o quê? Vai cessar a seca, vai cessar os terremotos, a enxurrada, a estiagem, o sol quente, vai resolver todos os nossos problemas na nossa terra. As alterações climáticas. Vai ajustar as questões climáticas. Estão entendendo esse movimento? Então tudo isso, irmãos, é o cenário paralelo ao tempo de Elias. Agora vamos aqui entender Elias. Olha Elias aqui. 3 características de Elias. Que nós devemos nos identificar com essas 3 características. Primeira delas, Elias era um homem de fé e oração. Então veja bem, Elias era um homem de fé e oração. Então uma das características do povo de Deus no momento final, do remanescente, serão homens e mulheres de oração. Segunda coisa, toda a sua vida estava devotada à obra da reforma. Elias dormia pensando em reavivamento e reforma. Elias acordava pensando em reavivamento e reforma. Elias sonhava com reavivamento e reforma. Elias, ele tinha isto como parte da sua vida. Reavivamento e reforma de vida não eram coisas separadas da vida de Elias. Então Elias era um homem de fé e oração. Elias, toda a sua vida estava devotada à obra de reforma. Queridos irmãos, quando a igreja de Deus começa a falar de reavivamento e reforma, é a vinda de Elias. E alguns não estão entendendo isso na igreja. Estão dizendo, não, que negócio de reavivamento, esse negócio de reforma, isso é programa de igreja, não, isso é opcional, isso é coisa do passado, não, isso aqui é para alguns, não, isso aqui é coisa... Não, reavivamento e reforma é a manifestação de Elias nos nossos dias. Não dá para viver no momento que nós estamos vivendo sem reavivamento e reforma, a não ser que nós não queremos estar incluídos no programa de Deus. Tá? E agora vem a terceira e última coisa aqui. Essa reforma que envolve Tudo que é ofensivo a Deus, tudo que é contrário à vontade de Deus. Tá? Vamos lá. Até quando alguém chega aqui e conta um testemunho de que estava atribulada com 1001 tarefas de trabalho e tal, e o que acontece? E aí Deus diz o seguinte, não é hora mais disso. É hora de nós servirmos a Deus de todo o coração. Fala uma coisinha aqui, os irmãos vão assustar, mas só, não é ironia e também não... Está dando para pagar as contas nesse momento final, irmãos.
E dando por retiro já está bom demais. Tem que ser o nosso alvo. Amém. E esse dia eu estava numa igreja, não é hora de juntar mais. Pilhar, não. Pastor, quem A não ser que queira juntar com fogo e queimar. isso? E aí o seguinte, aí vamos ver a diferença. E essa pessoa, eu acho que ele não gostou do sermão, tá? Ah, mas eu gosto. Tá? Deus nunca vai cobrar de nós o dia e a hora do seu dia. Nem o ano. Mas o que Deus vai cobrar de nós? Discernir a proximidade dele. Por que ele vai cobrar isso de nós? Porque ele dá condições para nós discernirmos. Está entendendo? Então Deus cobra o que nós temos condições de alcançar. E Ele dá capacitação para nós alcançar o que Ele cobra. E Ele está cobrando de nós, tá certo? Então veja bem. Então Elias era devotado à reforma. Terceira e última coisa. Como é que Elias relacionava com a igreja? Como é que Elias relacionou com o cenário externo? Como é que Elias relacionava consigo mesmo e Deus? E como é que Elias relacionava com a igreja? Como é que era a relação dele com a igreja? Ele fugiu pro deserto lá. Não. Angústia de alma. Se fosse possível castigar o povo. Angústia de alma. Em angústia de alma, irmão. Chorar e gemer, Ezequiel. Ele suplicava a Deus que detivesse seu ímpio curso. Agora eu estou olhando para o povo de Deus. Ele olhava para a igreja e disse: Senhor, aonde que essa igreja vai parar? Isso aí. Você chega na igreja, é só balões hoje. As crianças, para alegrar as crianças, não é para Deus. Entendeu? E aí chega em algum lugar, pastor, hoje não vai ter sermão. Não, hoje vamos ter uma festividade aqui. Entendeu? Como não vamos parar com isso, irmãos? Nós estamos transformando em alguns lugares a nossa igreja em picadeiro, palco. Vamos não parar com isso? Como é que Elias relacionava com isso? E ele suplicou: Senhor, tenha compaixão do teu povo. Elias não era um crítico da igreja. Irmãos, todo movimento que ataca a igreja não é de Deus. Verdadeiramente. Todo movimento que aponta, só aponta o dedo para as coisas da igreja, não é de Deus. Amém. Porque se for de Deus, irmãos, a pessoa vai sentir angústia na alma pelas almas que estão ali. Vão clamar por ela. E vão ter um ministério de intercessão por elas. Algumas das vezes, irmãos, nós somos tentados a apontar um dedo. Não é obra de Deus. Deixa que o diabo faça isso. Ele é o acusador. Elias, em angústia de alma, suplicava a Deus que detivesse esse seu ímpio curso. O povo outrora favorecido. Em algum momento, isso aqui, irmãos, ele pedia a Deus: Senhor, manda juízo sobre a igreja. Não era para destruir a igreja. Para curar. Visita a tua igreja, Senhor. Se necessário fôssemos aqui. Visita a tua igreja, Senhor, com juízos corretivos, se necessário fosse, a fim de que pudesse ser levado a ver em sua verdadeira luz seu afastamento do céu. Pai, tem misericórdia da tua igreja. Se for para a tua igreja se arrepender, Senhor,
manda juízo sobre ela. Para que eles vejam, se voltem inteiramente para si. E aí eu era pastor num lugar e um irmão disse assim: pastor, eu orei para os irmãos daqui, todos mudarem daqui. Eu disse: que irmão? Se orou, todos os irmãos mudaram daqui? Deus não vai nem dessa oração, não, irmão. Vai, pastor. Deus é bom. Aí ele disse assim: pastor, chega na quarta-feira, dá uma nuvem escura, os irmãos parecem que tem açúcar nas costas, ninguém vai à igreja. Pastor, como é que o evangelho vai penetrar nessa região com fervor? Como é que as pessoas vão vir para essa igreja? E aqui, pastor, uma região de muitos evangélicos. Não dá, pastor. Nós estamos começando do zero aqui. E lá um belo dia eu chego lá e digo: pastor, mudaram todos. Mas estou feliz que agora estão escrevendo cartas, dizendo: olha, eu estou numa igreja mais animada, agora minha fé está revigorada, agora eu estou mais entusiasmado, estou fazendo trabalho missionário, eu estou fazendo isso, estou fazendo... Olha, agora sim, agora eu estou mais feliz. Ah, está vendo, pastor, como é que Deus ouve a oração? Irmãos, lá em Ezequiel, os que vão receber o selo de Deus, eles estão suplicando e gemendo pelas abominações que cometem em Jerusalém. Eles não estão acusando. Estão sofrendo por causa disso. Quem ama, irmãos, compadece. Quem acusa, justiça própria. É bem verdade que em algum momento, algumas coisas não vai dar para nós ficarmos calados. Não é acusação, né? Denúncia. Tá. Mas devemos amar essa igreja. Amar essa igreja. Mesmo que em algum momento, algum membro não nos ame. Em algum momento, eu já enfrentei algumas iras na porta da igreja, pelo sermão que foi pregado. E algumas pessoas queriam me bater, literalmente. Só porque preguei só sobre o Espírito Santo. Só isso. Nem falei de pecado. Só falou sobre isso. Só isso. Mas eu tenho que amar esses irmãos. Ok? Desse cenário, irmãos, a última coisa sobre Elias. Elias, ele ora e 3 anos e meio não chove. Não é isso? Aos 1060 dias aí, ó. Tá? O Elias da crise dos 1060 dias é o Elias de fé e oração, é o Elias da reforma, é o Elias que tem a visão do distanciamento da igreja do Senhor. Este vai ser o povo que vai suportar a crise. A crise dos 1060 dias. A crise que se vai repetir, não 3 anos e meio. Tá? Nós não temos data, nenhuma data depois de 1854. Nenhum tempo definido. A irmã White e a Bíblia diz isso. Nós não temos nenhum tempo definido depois de 1854. Tá? Mas nós temos um paralelo de 1060 dias. Tá? Como é que Elias age hoje dentro da igreja? Vamos lá aqui, vamos terminar essa parte aqui. Abra aí, Lucas capítulo 1, verso 15. Capítulo 1, verso 15. Primeiro, né? Pois ele será grande diante do Senhor, que não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Então veja bem, João Batista cheio do Espírito Santo, não bebia nem vinho nem bebida forte.
Ele diz no verso 17, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais dos filhos, converter os obedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Quando veio João Batista, o povo mais adiante vai dizer que João Batista era possuidor de demônios. Não é isso que está? João Batista, ele era possuidor de demônios. Por que essa relação? Só não entendermos como é que Satanás ataca o ministério do Espírito Santo. Quando nós temos um movimento de reforma, a obra de Elias no passado era uma obra de reforma, a obra de João Batista era uma obra de reforma, e a obra do remanescente é uma obra de reforma. Só próximo, o último slide. Eles não viram em João Batista a virtude e poder do Espírito Santo. Esse é o perigo da igreja hoje. Achar estranho aquilo que está acontecendo. Achar estranho aquilo que está acontecendo. É. Tá? Então, este movimento gerado pelo Espírito Santo na igreja, vamos lá, um exemplo aqui, tá? Um dos aspectos. Esse assunto da reforma de saúde era um assunto que estava, vamos dizer assim, vamos lá, quase na sepultura, entendeu? Um ou outro. A igreja levantou isso, o Espírito Santo levantou esse assunto na igreja, tá? Outros assuntos. Onde estava a dificuldade de ver a virtude e poder de Elias na história de João Batista? Aí nós temos que relacionar essas duas coisas aqui, mensageiro e mensagem. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é um texto que a gente colocou de profecia, a gente colocou aqui dois pontinhos e pontinhos para a gente completar, se vocês conhecem o texto. Fica só para chamar a atenção da igreja, tá? Os que jamais deveriam encontrar em lugar em qualquer estômago humano proporcionarão mísera qualidade de sangue. Você sabe o que significa que está ali? Acho que é um laticínio, não é? Seria isso? Queijo, carne. Ela está dizendo assim: os picles, e os pastéis de carne que jamais deveriam encontrar lugar em qualquer estômago humano proporcionando miséria e qualidade. Vamos só para a gente entender isso aqui. Tá? Não estou pregando aqui todos os pastéis, não. Quer dizer, o mensageiro, vamos colocar isso aqui dentro do profecia. Tá? O mensageiro aqui é Ellen White. Esta é a mensagem. Aí eu não quero a mensagem. E aí eu vou colocar um defeito em quem? No mensageiro. É fanático. Entendeu? Aí se eu coloco um defeito no mensageiro, Desqualifica a mensagem. desqualifica a mensagem. É isso que acontece na igreja hoje. Já fui vítima disso. Entendeu? Isso acontece em relação ao dom profético ou qualquer um que vem na virtude e poder de Elias. Em algum momento ele não precisa pregar, tá? Mas vem o quê? Vem um ataque à mensagem. Mas para atacar a mensagem, tem que atacar o mensageiro. Qual foi o erro da igreja judaica na época de Cristo? Não reconheceram no mensageiro a virtude e o poder de Elias. Não reconheceram que Elias estava entre eles. Não tendo este discernimento, veio Jesus
e não reconheceram. Por quê? Porque não reconheceram e não andaram na luz menor. Quando veio a luz maior, Estamos cegos. essa luz menor, que foi luz por algum tempo para eles, se tornou trevas. E com grandes trevas. Olha o perigo, irmão, dos nossos irmãos. Por isso nós temos que ter um ministério de intercessão. Amém. Nós precisamos suplicar mais a Deus, para que eles consigam enxergar que não é um movimento gerado qualquer, mas é a virtude e poder de Elias que está se manifestando na igreja, com instrumentos fracos, débeis, imperfeitos, mas está se manifestando. Então, diante disso aqui, que Deus nos ajude a enxergar o propósito dele. Amém. Queridos irmãos, Elias não virá. Elias já está entre nós. A grande pergunta é: sou eu, Jorge, este homem de fé e oração? Segundo, Jorge, reavivamento e reforma é uma coisa que o seu coração aspira? Por falar em reavivamento e reforma, vida cristã é radicalismo. Vida cristã é radicalismo. Radicalismo comigo mesmo. Quando eu sou radical com o outro, não é fruto do Espírito. Quando eu começo a exigir do outro que o outro coma o mesmo que eu coma, vista da mesma maneira que eu visto, é Roma que age assim. Esse é o princípio de Roma. Força, imposição. Isto não é cristianismo. Agora, comigo, eu tenho que ser extremista. Mas nem com meu cônjuge eu posso ser. O mais sagrado direito de liberdade que o ser humano tem chama-se consciência. E nem Deus impõe. Você tem. Isso não é reforma, isso é deforma. Sou eu um homem movido pelo Espírito? Qual a minha visão da igreja? Eu fico feliz quando a igreja começa a entender esse ministério do Espírito Santo e a igreja começa a ter essa direção do Espírito Santo. Quem vai colocar os rumos e vai consertar os rumos da igreja é o Espírito Santo. Amém. Amém. Tem uma expressão que o mineiro usa muito. Estou de mineiro, ela aqui não é mineira. O mineiro gosta de chamar o outro de bobo. Mas o chamar o outro de bobo não é assim, não é pejorativo. É até normal e é até familiar. Bobo. Bobo é o que acha que Deus não está no controle dessa igreja. Ah, pastor, parece que não, mas Deus está no controle. Deus está no controle. A ideia é dele. O projeto é dele.
E ele vai terminar o que ele estabeleceu. Amém. Entendeu? E ele vai terminar. Se eu não tiver no final, ela vai terminar, gloriosa. Se eu não tiver, ela vai chegar ao seu estágio. Então que Deus nos ajude, irmãos, a entender esse cenário profético, externo e interno. E que eu preciso fazer parte de uma igreja. Cada dia, a virtude e o poder de Elias está se manifestando. Amém. Que a nossa oração seja: vem, Santo Espírito. Amém. Bondoso Pai, que visão o Senhor nos dá da Tua palavra, Senhor. Pai, queremos ser esses homens e mulheres de ação, de oração. Amém. Pai, que toda reforma no nosso coração seja para glorificar o Teu santo nome. Amém. Que toda a nossa visão da igreja possa ser uma visão de angústia e súplica, em prol da Tua igreja. Amém. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Abençoe o Teu povo, Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Irmãos,